gente! Eu sou Cris Domingues, professora de confeitaria. Seja bem-vindos à Semana do Bolos por Encomendas. Mesmo que você nunca tenha feito um bolo na vida, nessa semana eu vou lhe ensinar o passo a passo para você produzir bolos por encomendas de qualquer ocasião. Pode ser aniversário de criança, aniversário de adulto, bolos para eventos corporativos, entre tantos outros. Você terá um bolo estruturado, com uma massa fofinha e úmida, e assim terá segurança para atender as expectativas do seu cliente. Chegou o dia de você entregar a sua encomenda. É um dos dias que mais deixam as pessoas apreensivas, mas eu vou lhe tranquilizar e ensinar o passo a passo nessa aula de hoje. Se você ainda não teve a oportunidade de assistir a aula 1, nós falamos sobre o preparo de uma massa perfeita, fizemos o passo a passo, explicamos alguns erros que são comuns em acontecer e também detectamos aí quais as causas desses erros. Vale a pena, se você não assistiu, voltar e assistir. Na aula 2, nós montamos esse bolo, fizemos a estruturação segura de um bolo bem distribuído em suas camadas de recheio, de massa, também com uma calda que o bolo fica úmido, mas não perde a sua consistência, não perde a estrutura. Então, este foi o conteúdo da aula 2. Se você não assistiu nem a aula 1 e 2, volta lá e assiste para depois você vir aqui para a aula de decoração, porque a gente fez uma sequência e para o entendimento do seu aprendizado é bem melhor que você assista seguindo essa ordem. Para hoje, então, é o dia de entregar a sua encomenda. Nós vamos elaborar uma decoração muito tendência, uma decoração com o uso de espátulas de textura. Vamos fazer um degradê com cores, com o uso do glitter, daquele glow cake, enfim. Várias técnicas para você aprender a decorar vários tipos de bolos para qualquer ocasião. E também nós vamos fazer uma receita de chantininho que vai deixar o seu bolo lisinho. Vou fazer a técnica para hidratação e vou mostrar o ponto correto para que você tenha o seu bolo liso e reto. Também gostaria de agradecer as diversas mensagens que eu tenho recebido. As mensagens trazem um feedback muito bacana e eu estou muito feliz com o retorno que vocês estão me dando, tá? Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode me chamar no direct, colocar lá, que eu vou tentar responder o máximo que eu conseguir de mensagens. E outra coisa. A gente também tem um canal exclusivo para essa Semana dos Bolos por Encomendas no Telegram. Lá eu estou postando sempre todas as notícias e todas as informações para essa semana que promete mudar a sua vida. E eu quero que você saia dessa Semana do Bolos por Encomendas sabendo fazer bolos, assim como essas alunas minhas que eu vou te mostrar a seguir. Chegamos na parte da decoração. Então a decoração, ela faz parte do envolvimento, do encantamento do seu cliente, porque é o primeiro contato, o contato visual. Então a gente já descobriu como fazer a massa perfeita, já utilizamos a estrutura adequada para o seu bolo e agora você vai encantar o seu cliente com a decoração. Para isso, vamos utilizar o chantininho. Então eu preparei aqui e vou bater para vocês uma receita de chantininho. Esse é um bolo de 20 centímetros de diâmetro, serve em média 25 pessoas e nós vamos utilizar 500 ml de chantilly, tá? Então, bem gelado, vou colocar na batedeira, no bol da batedeira. Vou colocar 20 gramas de glacê real, 5 gramas de emulsificante, e 70 gramas de leite em pó. Lembrando que todos os ingredientes que você utilizar em todas as preparações devem ser ingredientes de qualidade. Então, os insumos, a matéria-prima que você trabalha tem que ser uma matéria-prima de qualidade. Coloquei tudo aqui no bol da batedeira e vou homogeneizar com o próprio globo para uniformizar aqui esse leite em pó, esse glacê real. Muito simples, prontinho. Vamos agora bater em velocidade alta. Agora!
ela não tem dono, ela é minha, ela é minha, ela não tem dono, ela é minha. Uhul. Esse ponto aqui ainda não está bom, por quê? Essa parte que sobe, ela não foi batida, ela vai subindo e fica aqui. Então, com a batedeira ainda ligada, dá para você passar a espátula, vou mostrar, e essa parte bater. Chegamos no ponto tão desejado do chantininho. É o ponto que a gente fala, que é o ponto que forma um buraco no meio do globo da tigela da batedeira. Então, você vai parar de bater o seu chantininho quando estiver nesse ponto. Chantilly foi batido, o ideal é que você espere pelo menos uns 20 minutinhos para ele descansar e diminuir cada vez mais a porosidade que a gente conquista quando bate esse chantilly. Então, a gente bateu em velocidade alta e aí ele faz um volume muito grande de bolhas de ar. Vou deixar esse chantilly descansando aqui mesmo, no bol da batedeira, e vou mostrar para vocês os elementos que nós vamos utilizar para fazer a decoração de um bolo tendência, tá? Então, aqui, inicialmente, meu bolo que ficou refrigerado durante 6 horas, tá? Bolo prensado. Vou precisar de um tabuleiro e eu sempre indico que esse suporte para bolo seja um suporte todo reto, que não contém aqui nas abas algum detalhe que faz com que ele perca o nível. Então, sempre é bom todo retinho. Bailarina, essa bailarina é uma bailarina que tem um rolamento perfeito, então você deve também preocupar com isso, para você conquistar, para deixar esse bolo liso, temos que utilizar uma bailarina com um giro perfeito, tá? Vou utilizar um paninho multiuso, é muito importante a gente ter um paninho multiuso na hora da decoração, o saco de confeitar, para a gente distribuir o chantilly, espátulas decorativas, são espátulas de textura e a espátula que vai deixar o seu bolo liso. Uma espátula dessa, que é uma espátula triangular, uso comum, para a gente poder fazer um topo mais quinado. Vamos utilizar álcool de cereais, pós para decoração. É legal também que tenha essa bombinha, um pulverizador, para a gente trabalhar com a aplicação dos pós. Bols para você manusear o chantilly, tingir, tesoura e um elemento decorativo que é o topo do bolo que a gente vai utilizar, tá? Vou tirar agora o meu bolo da prensa, que é essa contenção que a gente fez. Olha que lindo! Então, é um bolo que a gente sabe que ele está estruturado, uma massa saborosa, fofinha e úmida e um recheio no ponto ideal que não vai lhe deixar na mão, não vai escorrer do bolo. Esses foram os conteúdos da aula 1 e 2. E aqui agora nós vamos decorar. Esse bolo, eu vou fazer ele na tonalidade branca mesmo, não vou usar nenhum corante. Se eu fosse utilizar um corante, seria corante em gel. Vou fazer ele branco e depois trabalhar com os pós na decoração. O que eu preciso saber? Esse chantilly meu, ele tá poroso, eu preciso hidratar. Então, se eu for trabalhar com corante, eu coloco o corante nesse momento, antes de hidratar o chantilly. Para hidratar esse chantininho, eu vou utilizar leite condensado. Então, vou colocar aqui nesse bolzinho. E vou hidratando. Não tem uma medida exata de leite condensado para você utilizar. Você vai colocar aos poucos, massageando e vai verificando se ele perdeu toda a porosidade. Você quer um chantilly lisinho para seu bolo, então é esse o segredo. É nesse momento que você vai trabalhar a textura lisa desse chantilly.
Esse é o ponto. A gente vai colocando o leite condensado até que ele fique cremoso, porém firme, tá? E aí, para não ter dúvidas, você vai massagear e quando você colocar a espátula e tirar, ele vai ficar com a pontinha, tá? Bem cremosinha e pontiaguda. Ó, esse é o ponto que você quer trabalhar com o seu chantininho. Vamos agora aplicar o chantininho no bolo. É importante que você passe uma pré-camada desse chantininho, uma camada fininha mesmo, por todo o bolo. Por quê? Isso evita que a gente conquiste aquelas bolinhas de ar, que depois que o bolo já está decorado, começam a crescer. Então, a gente fecha todas as lacunas, os buraquinhos de recheio, com uma camada bem fininha. Só mesmo para não correr o risco de ficar algum espaço com o ar. Bem simples, gente, ó. Passar em cima também e espalhar. Isso também é importante porque às vezes o seu bolo pode dar uma esfareladinha na hora de aplicar o chantininho e aí manchar o chantininho. Então, você já faz essa pré-camadinha. Mão sempre leve. No momento de trabalhar a decoração, a gente sempre recomenda firmeza, porém com a mãozinha mais leve. Ó. Prontinho. Seu bolo já está com a pré-camada. E agora eu vou colocar esse chantininho num saco de confeitar para distribuir de forma uniforme pelo bolo. Porque às vezes, se eu pego a espátula e começo a preencher aqui para alisar, um lado pode ficar mais, outro lado menos. Então eu quero distribuir de forma uniforme. Para isso que serve esse momento do saco de confeitar. Vamos aplicar agora no bolo. Vou cortar. Para você não ter erro, não cortar de forma errada ou fazer uma espessura muito grossinha ou muito fininha, você vai cortando aos poucos e testando no bolo, tá? Eu sempre recomendo que seja a espessura de um dedo. Aqui ainda dá mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Pronto. Está na espessura que eu quero. Vou mostrar a vocês. Então, você vai segurar o saco numa posição deitada, que a gente chama de 45 graus, e vai apertando para o chantilly preencher todos os espaços do bolo, ó. E gira a bailarina. De novo. Essa distribuição é importante para que você tenha uma espessura adequada de chantininho para trabalhar com todo o bolo. Todas as vezes que você precisar repor o saco de confeitar, você deve pegar o seu chantininho, massagear para colocar lá, tá? Não coloca ele do jeito que ele tá, porque quando ele descansa, aumenta um pouco a porosidade também.
continuo a aplicação. Vou chamar a sua atenção para esse topo. Olha, eu quero que esse chantilly, que esse topo fique retinho, que faça aquela quina. Então, eu preciso ter uma quantidade de chantilly ao redor desse bolo e não fazer aquela curvinha para dentro. Então, eu pego essa última camada, venho por cima, tá vendo? E faço aqui uma parede de chantininho e o bolo fica dentro. Para depois eu preencher esse topo. Então, eu deixo aqui, ó, uma camadinha mais alta para depois eu vir preenchendo internamente aqui o topo, ó. É isso aqui. Bom, essa parte aqui, se o chantilly acabar, não tem problema. Você pode preencher manualmente, tá? Então, assim, o importante é que você preencha de forma uniforme todos os espaços, lembrando de fazer aquela parede de chantininho e deixando o seu bolo lá dentro intacto. Bom, chegamos aí nessa etapa que foi a aplicação do seu chantininho no bolo. Vamos para mais algumas dicas importantes. Então, antes de alisar meu bolo, eu vou unir essas camadas. Como? Eu vou pegar aqui e vou somente subir minha espátula para que essas camadas, eu não estou retirando nada, fiquem mais uniformes. Prontinho. Observe que aqui no topo eu não me preocupei muito, porque eu não quero estragar e fazer aquela quininha redonda, tá? Próximo passo, trabalhar no topo, tá? Então, eu venho aqui e vou espalhar esse chantilly para ele ficar todo retinho. Agora, ainda não é o momento de você fazer o topo liso, mas você vai deixar seu trabalho bem mais facilitado, alisando primeiro o topo. Então, você pode trabalhar com a espátula levemente inclinadinha e aí girando a bailarina. Lembrando que quanto mais reta a espátula ficar, mais reto o seu bolo também fica. Então, você confere, verifica se tem alguma parte mais alta e distribui. Esse momento também você preenche os espaços que porventura faltaram chantininho. Então, aqui, ó, eu observo que eu consegui passar uma borda de chantininho por todo o bolo, mas nessa região aqui não. Então, eu venho aqui e completo. Bom, vamos trabalhar com a espátula alisadora. Então, vou pegar uma espátula que tenha um lado todo reto e que forme um ângulo de 90 graus, tá? Então, essa espátula, ela vai servir de nível, porque eu vou apoiar no meu suporte de bolo, que é um suporte reto, e vou girar minha bailarina, mantendo a espátula no seu devido local. É importante que essa espátula faça um ângulo aproximadamente de 45 graus. Como é um ângulo de 45 graus, Cris? Eu vou mostrar. Ele não vai ficar nem totalmente, ela não vai ficar nem totalmente deitada no bolo, nem totalmente aberta, tá? Então, eu deixo mais ou menos assim. E observe que ela está totalmente em pé, totalmente no suporte do bolo. Que isso aí é o nível que eu preciso para deixar o meu bolo reto, não correr o risco da espátula entortar, ficar um pouquinho mais em cima, de chantilly, menos embaixo. Então, o ideal é trabalhar assim. Então, agora eu vou girar sem pressa, sem querer retirar nada do bolo. Eu vou girar minha bailarina para verificar se o meu chantilly está todo uniforme. Então, ó, não tô retirando nada, tá? Pra que isso? Porque, ó,
Por que que eu faço isso inicialmente? Porque tem lugares que a espátula não tocou. Onde ela não toca, é legal que você preencha com um pouquinho de chantilly. Ó, observa, tá bom? Então, eu vou aqui, nesses locais. Ó, a dica que eu já tinha dado, massageei, tá? E venho aqui e preencho onde minha espátula não tocou. De forma aleatória, não precisa você preocupar em nada, em deixar bolo liso agora não. Prontinho? Se tiver mais algum espaço, vocês vão e preenchem. Vamos continuar agora a trabalhar com a espátula lisa, tá? Vou retirar esse excesso. Fazer a mesma orientação que eu dei, ela toda na base, em pé, e com um ângulo mais ou menos de 45 graus. Vou girar minha bailarina. O que eu preciso entender é que ela tem que tocar no meu bolo todo. Ó, ainda tem locais que não tocou. Continuo a preencher. Prontinho. Quanto mais eu giro minha bailarina, mais eu consigo deixar ele lisinho. Para retirar a espátula, eu continuo girando e puxo a espátula. Para não ficar emendas, ok? Bom, eu vou fazer aqui uma textura nesse bolo, então eu vou usar a minha espátula de textura. Para depois eu fazer minha quina, que é o topo do bolo. Estou pegando a minha espátula e vou trabalhar com ela, fazendo movimentos de onda e subindo, tá bom? Então, bora lá. Inicialmente, eu vou fazer ela reta primeiro, só na base, e depois vou subindo, fazendo o movimento de onda. Esse bolo, o modelo dele chama Wave. Bom, eu ainda não concluí a decoração do meu bolo. Como eu falei para vocês, a gente não pode trabalhar com pressa. Então, essa encomenda minha, se for para tarde, eu estou decorando pela manhã. Se for para o outro dia, pela manhã, eu decoro à noite. Como assim a gente guarda o bolo na geladeira, que não tem perigo, ele não vai rachar e não vai ressecar, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou aqui agora trabalhar a quina do bolo e depois verificar a necessidade de passar mais uma vez a espátula na lateral. Para isso, eu vou usar essa espátula triangular e vou trabalhar com ela, fazendo com que essa parte toque no meu bolo. E vou só até o meio. Eu não vou passar de um lado para o outro, tá? Vou escolher o lado mais baixo para ser o lado que vai ser o lado nivelador para mim. Então, é aqui. Eu olho bem, quebro essa quina e vou até o meio. Retiro a espátula. Gente, o paninho multiuso usa agora. Todas as vezes, todas, que eu precisar retornar para o meu bolo, minha espátula tem que estar totalmente limpa, sem nenhum resíduo do chantininho. E vou continuar. Agora, eu vou trabalhar com essa parte da espátula com um nível e vou girar minha bailarina cortando esse excesso no topo do bolo. Venho aqui, passo. Limpo. Venho aqui, sempre até o meio, tá? Limpo minha espátula. Venho aqui, até o meio. Mais uma vez, girando por completo. Aqui eu percebo que falta um pouquinho de chantininho. Não tem problema, você coloca.
e continua seu alisamento. Venho aqui, giro até o meio. Limpo a espátula. Venho aqui, giro até o meio. Lembrando que sempre vai ser treino, você não pode achar que logo de primeira você vai conseguir deixar o seu bolo sempre lisinho. Então você tem que treinar, praticar bastante, para depois começar a perceber o efeito desse treino, tá? Bom, vamos continuar. Eu vou fazer mais uma vez aqui a lateral. Com a espátula lisa, para depois fazer mais uma vez o efeito wave, tá? Não vou retirar nada, só vou alisar. Ok? Se tiver alguma bolinha de ar, você estoura. E passa mais uma vez. Prontinho. E mais uma vez, vou pegar a mini espátula e vou fazer o meu efeito. Coloquei, vou primeiro nessa lateral todinha a base. E depois eu vou subindo e fazendo as minhas ondas do wave. Prontinho. Nesse topo, apesar de ter mostrado a vocês um pouco de como eu vou alisar, nesse topo eu vou fazer um efeito, uma texturinha também, tá? Então, eu vou trabalhar com a mini espátula e vou girando o meu bolo para fazer aqui esse efeito de textura no topo, tá? Nessa posição e gira. Até o centro. Se você perceber, ficou algum lado sem passar, volta e passa de novo. Nosso bolo já está com a aplicação do chantininho. Agora eu vou dar um efeito. Eu quis fazer branquinho para vocês verificarem que a gente pode trabalhar com as cores, com os pós para decoração. Então eu vou pegar um pó rosa, vou diluir ele no álcool de cereais, vou botar nessa bombinha. Bom, não tem uma medida exata, não tem uma proporção exata. Você vai colocando e percebendo se tá uma tonalidade legal. Eu sempre gosto de colocar e fazer o teste nesse chantininho que ficou no bol, tá? Então, a gente vai dar essa nuance rosinha nesse bolo. E decoração é uma brincadeira, é uma arte, então você pode pesquisar, se inspirar em diversos modelos e criar o seu próprio modelo. A bombinha, quando eu coloco o álcool de cereal, eu vou utilizar o caninho, não é pura, tá? Vou apertar e vou fazer o teste se ficou legal a minha mistura aqui. Como é que eu baseio esse teste? Se eu coloquei, se ele ficou muito fraco, aí eu vou e coloco mais um pouquinho de pó. Se ficou muito forte, eu coloco um pouquinho de álcool de cereal, eu vou colocar um pouquinho mais de pó. Eu achei que ficou um pouquinho fraco, tá?
Então, eu estou usando um pó para decoração rosa e o álcool de cereal. Misturo, homogeneizo e faço de novo o meu teste, ó. O que eu quero é uma uniformidade nesse rosa. Bom, acho que já está legal, eu vou aplicar no meu bolo. Esse bolo ele vai ser rosinha subindo para o dourado, tá? Então, qual é o movimento da bombinha? Eu vou trabalhar com a bombinha nesse movimento, eu puxo todo o suportezinho e aperto. Eu não posso trabalhar só em um local, porque senão vai ficar manchado o meu bolo. E aí a gente vai girando a bailarina. Vou mostrar como tá ficando. Ó. Certinho? Então, bora lá. Prontinho, fizemos a nuance rosa. Agora eu vou trabalhar com um glitter dourado. Nós vamos colocar o glitter só nessa parte do topo. Para a aplicação do glitter, eu retiro o caninho, tá? Vou colocar o meu glitter diretamente no potinho e usar a minha bombinha. Dessa vez eu vou virar de cabeça para baixo e aplicar da mesma forma, movimentos retos nas laterais e girando a bailarina. Sempre eu recomendo a gente começar do fundo do bolo, porque se ficou alguma coisa disforme, você dá tempo de você corrigir. Bom, finalizamos a aplicação do glitter. Eu vou limpar o meu suporte e colocar o elemento decorativo que vai ser um topo de bolo feito em scrapbook. Bom, gente, eu optei em não retirar esses glitters que caiu no meu suporte de bolo, porque eu achei que deu uma nuance que ficou muito bacana. Então é isso, você durante a sua decoração vai ter que fazer algumas decisões e eu acho que vale muito a pena colocar sempre isso em consideração. Então a gente se inspira, a gente gosta de ver o trabalho dos outros, mas sempre vai criar o de vocês, tá? Bom, vou virar para colocar o topinho e finalizar o nosso bolo. Prontinho, o nosso bolo tendência por encomenda já está pronto. Então, gente,
Eu sempre me senti muito realizada e feliz com o retorno que eu tenho dos meus clientes. Sempre eles me dão feedback de que o bolo estava muito saboroso, falam da beleza, da apresentação do bolo e eu fico muito realizada e contente com isso. Também estou muito feliz de estar aqui passando tudo isso para vocês. Mas eu tenho como passar para vocês essa forma de como eu trabalho com encomendas passo a passo, com vários vídeos explicando o processo de vários tipos de massas, recheios. Tem também a parte de decoração, com a apresentação de várias técnicas e também com bolos de diversas ocasiões. Tem bolos para vitrine, bolos para casamento, naked cake, não somente o trabalho com chantininho, também temos coberturas de bolo de chocolate, enfim, uma série de coisas que a gente faz no dia a dia das nossas encomendas. Esse é o meu curso completo Vivendo de Bolos, onde eu ensino o passo a passo do total zero até a finalização completa de vários tipos de bolos. E para quem é esse curso? Bom, esse curso ele atende todas as pessoas, aquelas que não sabem nada sobre bolos, como também quem já tem uma certa base, conhecimento de bolos e se arrisca ainda a fazer para algumas pessoas ou família. Gente, esse curso, ele tem uma total garantia de 15 dias. Eu assumo todos os riscos caso você, depois de adquirir o curso, achar que não é o que você queria, basta me enviar um e-mail. Então, 15 dias de garantia para você ter acesso ao curso e verificar se ele atende a você. Você deve estar perguntando, Cris, como eu devo me inscrever no seu curso? Gente, as matrículas serão abertas nesta segunda-feira às 6 horas da manhã. Porém, as inscrições para este curso vão durar menos de 5 dias. Você sabe, já falei muito sobre o curso. É um curso completo, com várias videoaulas, passo a passo, com vários tipos de massas, recheios, decorações para todo tipo de ocasião e evento. É claro que esse curso não pode ser a um preço de banana, né? Então, eu decidi lançar uma super promoção, mas apenas nessa segunda-feira. Eu vou trabalhar com um desconto de mais de 50%. Porém, eu só vou manter esse desconto até as 23 horas e 59 minutos desta segunda-feira. Fiquem atentos. Além de todas as vantagens que eu já lhe mostrei, esse curso eu vou estar também lhe dando um bônus. Esse bônus é imperdível. São 40 minutos de uma consultoria privada, mas apenas para os 4 primeiros que comprarem o curso. Essa consultoria vai lhe atender em todas as suas dúvidas, somente eu, você e também tem uma equipe que pode lhe ajudar na questão de seu marketing, de como trabalhar com bolos, de como fazer as suas vendas. Então, os 4 primeiros ganham um bônus, que é essa consultoria de 40 minutos. Mas, se você não conseguir ser um dos 4 primeiros, eu também tenho outros bônus que eu estou dando nesse curso. Como, por exemplo, tem uma aula completa, juntamente com a planilha sobre precificação na confeitaria. Também tem o meu livro de receitas especial de bolo no pote, que você pode fazer e vender. Além de tudo, tem uma consultoria de um grupo com esta turma no WhatsApp, em que a gente compartilha, troca informações, tira todas as dúvidas, quase que em tempo imediato. E também eu tenho como bônus um e-book completo, com o manual de confeitaria e o livro de receitas. Eu convido você agora a visitar as minhas redes sociais. Lá tem muito conteúdo legal, gratuito, que dá para você aprofundar no seu aprendizado. E também eu criei um canal no Telegram para você ficar mais pertinho de mim e tudo que eu postar lá. Então, se você ainda não faz parte do meu canal do Telegram, clique no botão que tem aqui embaixo do vídeo e comece a ficar por dentro de tudo. E outra coisa, te aguardo nesta segunda-feira às 6 horas da manhã. Até lá!